Chegando aqui hoje, nesse dia 12 de fevereiro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo 2025, para juntos nós celebrarmos mais um dia de vida e assim vivermos alegremente. Porque Jesus veio para trazer alegria para todos nós. Jesus veio para trazer a paz, a saúde e a misericórdia. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a cada dia que nós vivemos, que nos é permitido viver, com a graça de Deus, a gente agradeça com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com as nossas quedas, mas é preciso colocar o joelho no chão e dizer: obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de me converter, de mudar de vida, de ser um cristão melhor, de ser uma pessoa melhor. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente atente para o Evangelho, para as palavras de Deus, para o ensinamento de Jesus, para que assim a gente seja cada dia melhor para nós mesmos, para os outros também. E Deus quer de nós o quê? Alegria, fé e esperança. O milagre já aconteceu, o milagre somos nós mesmos. É preciso que a gente pare de reclamar, de murmurar e coloquemos nossas forças, nossos dons, nossas virtudes a trabalho da nossa paz, da nossa alegria, e assim colocarmos nosso trabalho, nossa vida a serviço do reino de Deus. E o evangelho de hoje, nesse dia 12, quinta-feira, é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma mulher pagã busca Jesus em vez dos ídolos. Ela pede uma migalha da graça de Deus para sua filha. Então, Jesus mostra que a misericórdia divina ultrapassa todas as barreiras criadas pelo ser humano. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, uma mulher pagã que não acreditava em Deus, que não era da tribo dos judeus, que não era judia, que não tinha fé nenhuma, quando se viu aperreada, quando se viu com sua filha doente, uma doença espiritual, ela se converteu. É isso que eu falo todos os dias aqui. Nós temos que nos converter. Nós temos que acreditar. Nós temos que ter fé. E Jesus disse o que a ela? A fé veio primeiro para os escolhidos de Deus. Mas ela disse o quê? Até as migalhas que sobram, eu vou querer e acrescentar isso em minha vida. E Jesus viu nela uma grande fé. Jesus viu nela uma grande esperança. Jesus viu nela uma fé que às vezes ele não tinha encontrado nem entre os judeus. E Jesus se comoveu e no mesmo instante curou a sua filha. E qual é
a história, qual é o resumo, o que é que fica para nós nesse evangelho de hoje? Meus irmãos e minhas irmãs, para Deus nada é impossível. Para Deus não há exclusão. Para Deus, todos nós somos tratados igualmente. Não importa a sua cor, a, a, a sua condição financeira, não importa o seu grau de estudo. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso saber e com todo o nosso entender, seja ele muito ou pouco. Nós temos que acreditar verdadeiramente. E foi isso que essa mulher fez. Sabiamente, ela não deu uma mal resposta. Sabiamente, ela não se ofendeu. Sabiamente, ela disse: mas Senhor, até as migalhas que sobram, que as crianças deixam cair, alimentam aqueles que estão debaixo da mesa. Ela disse o quê? Eu sou uma pagã. A minha família não acredita, o meu povo não acredita, mas eu acredito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se deixe abater. Você que está abatida, você que está abatido, você que está vivendo um momento difícil em sua vida, acredite, entregue as migalhas da sua vida a Jesus. Peça com fé, coloque o seu joelho no chão e diga como essa mulher disse, mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma fé de migalhas, reze, aumente a sua fé. Jesus viu naquela mulher uma grande conversão. Jesus viu naquela mulher uma grande mudança. E no mesmo instante curou a sua filha. O que é que nós precisamos hoje? O que é que você está precisando hoje que seja curado por Jesus? Eu sei das minhas dificuldades, você sabe da sua. Você sabe aonde dói. Você sabe as feridas abertas na nossa alma, no nosso coração, no nosso corpo. E Jesus está esperando que você se aproxime, que você peça, que você dê a liberdade de ele agir em sua vida. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos apegando a ídolos aqui nesse mundo. Estamos nos apegando a coisas e às pessoas que não vão nos ajudar. Nós estamos se apegando, entregando todo o nosso conhecimento, nossa inteligência, nosso saber a coisas que não vão nos trazer a paz e a felicidade. Só quem tem palavra de vida eterna é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos ser amigos dele todos os dias, todas as horas. Como diz aquele ditado, Deus é bom todo tempo Deus é bom. Nós, às vezes, é que não compreendemos, nós, às vezes, que não aceitamos a condição humana. Nós, às vezes, queremos nos passar por Deus, queremos ser Deus, queremos julgar, queremos dizer a hora, o lugar, o tempo. Não, é preciso que a gente entregue tudo nas mãos de Deus, mas não como se ele fosse um curandeiro, não como se ele fosse um mágico que vai fazer espetáculo. Não, minha gente, o que eu estou falando é do coração contrito. É de muita fé, é de muita amizade, é confiar plenamente, é sair do seu íntimo, do seu espírito, do seu coração. E assim nós vamos encontrar o verdadeiro amor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas passagens, quantos evangelhos, quantos livros escritos que a gente pode ler e pode nos esclarecer, mesmo com o nosso pouco entender, com o nosso pouco saber, na condição de leigo, a gente pode tirar o melhor da palavra de Deus. Basta a gente querer, basta a gente ter fé. Eu estava numa reunião, na reunião, não, estava numa assembleia paroquial, e o padre dizendo que tem uma pessoa na paróquia dele que, num pouco espaço de tempo, perdeu a mãe, o marido e o filho. E depois desse pouco, de 15 dias, perdeu a mãe, o marido e o filho. E ela fazia parte do coral, ainda faz. E logo após essas tragédias todas, essas percas todas, ela estava lá no coral, cantando, com toda a sua alma, com toda a sua vontade e com muita alegria. E depois de terminar a missa, ele conversou com ela, ele disse: como é que você consegue, depois de tanta coisa que aconteceu nesses últimos 15 dias? E ela disse: minha alma, minha vida é de Deus.
meu marido era de Deus, minha mãe era de Deus, meu filho é de Deus. Então, por que é que eu vou me entristecer? Sofri, estou sofrendo. Essa é a condição humana. Mas a minha alegria vem do Senhor. E eu sei e eu sinto que eles estão com o Senhor. Então veja, meus irmãos, isso é uma fé madura, isso é uma fé tranquila, isso é uma fé verdadeira. Essa mulher fez tudo o que podia para a sua família, mas depois que eles partiram, depois que eles foram para o colo de Deus, ela ficou tranquila. Sofrendo na condição de humana, sofrendo como pessoa, mas o seu espírito, a sua alma estava em paz, porque ela sabia exatamente onde todos aqueles que ela amava estavam. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, termos essa tranquilidade e essa paz. Muita gente fica fazendo escândalo, fica agoniado com os problemas, em vez de tentar resolver, faz espetáculo. Deus não quer espetáculo, Jesus não quer espetáculo. Jesus quer uma fé verdadeira e contrita, uma amizade verdadeira. Essa mulher do evangelho de hoje, que era pagã, acreditou. Ela não foi procurar ídolos, não foi procurar pessoas que dizem que adivinham, pessoas que fazem isso, fazem aquilo. Não, ela procurou o verdadeiro mestre. Ela foi até Jesus, expôs a sua situação. Jesus, prontamente, quando viu a sua fé, e que era uma fé verdadeira, atendeu o seu pedido. Que a gente possa também, meus irmãos e minhas irmãs, nessa quinta-feira, hoje, dia 12, agirmos assim também. Qual é o seu problema? O que é que está lhe afligindo hoje? Não fuja, temos que enfrentar os problemas, mas nós vamos primeiro pedir a companhia e a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só assim vamos enxergar as coisas com outros olhos. Somos fracos, pecadores, caímos todos os dias, erramos, pecamos, magoamos pessoas, mas essa é a nossa condição humana. Mas devemos melhorar. Devemos estar focados e focadas na palavra de Deus. Não tem outra saída. O mundo é cheio de mentiras, de ilusões, de dificuldades. O ser humano toda hora está enganando o outro, seja de uma forma ou de outra. Mas o que verdadeiramente não nos engana é Jesus. Verdadeiramente cumpre tudo o que disse é Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa sempre estar focado na oração, no Evangelho e com um coração cheio de bondade e misericórdia, para assim sermos agradáveis a Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações, seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.